بسم الله الرحمن الرحيم. الندوة العالمية للشباب الإسلامي. Olá, sejam bem-vindos na lição número 3. Nesta aula, nós vamos tratar sobre artigos definidos e indefinidos. Vocês se lembram na nossa língua portuguesa dos artigos definidos e indefinidos? Creio que sim. Então, hoje vamos revisitar mais uma vez esses artigos, para em seguida passarmos para a nossa língua portuguesa, para a nossa língua árabe. Tudo bom? Preparados? Vamos lá? Então, a lição número 3... الدرس mais uma vez الدرس الثالث درس الثالث lição número 3. Antes de nós entrarmos na nossa lição, falando melhor dos artigos definidos na língua árabe, eu gostaria de fazer uma pequena revisão, bem rápido. Bem, começando dos artigos definidos na nossa língua portuguesa, nós temos artigo a, o, as, já no plural, ou, os. Esses são os chamados artigos definidos, que servem, na verdade, para definir o nome ou o objeto. Como, por exemplo, eu tenho livro. A palavra livro. Livro. A palavra livro se encontra numa situação ou num estado indeterminado, indefinido. Nós não sabemos de que tipo de livro é esse. Se eu disser livro, fica ainda aquela dúvida. Pode ser livro de matemática, de inglês, de árabe ou de qualquer disciplina. Então, eu ainda não defini, eu preciso definir. Agora, quando eu digo o livro, eu já comecei a definir. O livro é um livro já conhecido. Se eu disser para alguém, ô João, vai pegar um livro. Então, quando eu digo vai pegar o livro, o João já sabe que tipo de livro estou me referindo. Então, porque aqui eu já defini o artigo definido. Bem, quando se trata do artigo indefinido ou os artigos indefinidos, nós temos os indefinidos, nesse caso. Indefinidos. Eu tenho, nesse caso, uma, e o seu plural, uns ou umas. Portanto, eu tenho aqui os artigos indefinidos. Nesse caso, se eu disser, ô João, pega um livro, eu não defini que tipo de livro que o João vai pegar. Aí pode vir a questão, que tipo de livro? Ou que livro? Então, ele vai precisar de eu definir exatamente o tipo de livro que ele precisar. E como é que nós passamos isso para a nossa língua árabe? Quais são os artigos definidos? Vamos lá ver? Na língua árabe, eu tenho, por exemplo, esta palavra, baitu. Baitu.
Observem de que ela termina com dhamma. Um sinal dhamma. Tudo bom. E ela está na neutralidade, digamos assim. Quer dizer, eu ainda não defini e nem ainda, quer dizer, a palavra não se encontra também no indefinido, ou seja, eu não tenho ainda o sinal do indefinido. Né? Quer dizer, eu coloco, entre aspas, neutralidade, quer dizer, uma palavra que está ainda precisando de uma ação, de um efeito para ser definida ou ser indefinida. Então, quais são os sinais do indefinido? Começamos dos sinais do indefinido. Vocês se lembram do tanwin? Tanwin. Eu tenho aqui, portanto, tanwin. A palavra tanwin. 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 A palavra tanwin. Quais são os tanwinos na língua árabe? Os tanwins são, vocês vão lembrar, fatahtain, kasratain e dhammatain. Esses três sinais, no seu conjunto, chamam-se tanwinun. Elas desempenham a função, primeiro, do som nasal, falando na sua fonética, né? Ou na sua fonologia. O som nasal no fim. E elas aparecem sempre no fim da palavra. Portanto, na última sílaba. Não são usadas nem no início, nem no meio, mas sim no fim da palavra. Então, eu tenho nesse caso fatahataini, que significa dois sinais de fatha. Você tem sinal fatha, que é o vogal breve, fatha, a. Né? E seria nesse caso, eu tenho aqui fatha. Quando são dois, fatahtain, são dois. Tenho kasra, são dois, kasrataini. Tenho dhamma, e aí dhammataini, quando são dois. Certo? Então, só que quando são dois, desempenham a função de som nasal no fim das palavras. Muito bom. E quais são as funções que esses sinais desempenham quando estão no fim da palavra? Elas indicam simplesmente que o substantivo ou o nome está no indefinido. Está no indefinido. Então, quando eu digo baitu, ainda não defini, nem indefini, nem está no indefinido. Ou seja, eu preciso colocar em um dos lados. Nesse caso, se eu colocar aqui dhammataini, se torna baitun, com som nasal no fim. E aí a palavra se torna no indefinido. Indefinido. Ou seja, todas aquelas palavras que, de maneira isoladas ou dentro de uma frase, levam sinais. Um dos sinais de tanwin, nesse caso, pode levar fatha, ou fatahatayn, ou kasratayn, ou dhammatayn, no fim. Então, essas palavras se encontram no indefinido. Porque esses três sinais aqui são sinais do indefinido. Então, nesse caso, eu tenho a palavra baitun, tenho aqui o dhammatayn. Poderia também, assim, baitin. Pode ser também baitin. Também tenho aqui o sinal de indefinido, quer dizer, uma casa. Uma casa, baitun, uma casa. Baitin, uma casa. Ou também baitan. E aqui venho a palavra baitan. Observem que a palavra baitan terminou com alif no fim e depois fatahatayn. Essa é uma regra
na própria gramática, ou da própria gramática da língua árabe, é mais relacionada à grafia. Tanto, e nós vamos falar sobre isso em detalhe, porque que aparece alif no fim. Ou seja, de uma forma muito breve, todas aquelas palavras que se encontram no indefinido e terminam com fatahataini, do modo geral, elas levam alif no fim. Certo? E depois nós vamos entrar em detalhes sobre essa questão do alif no fim. Mas a princípio, essa é que é a regra. Então eu tenho aqui uma palavra com 3 sinais do indefinido. A questão que se coloca é, mas por que essa mudança? No momento, ela vem com bamataini, baitun com nasal no fim. No outro momento, vem com kasrataini, baitin com som nasal do i. E noutra situação, baitan com som nasal de an. Por que essa mudança? Bem, é uma questão gramatical. Porque as palavras, quando estão numa frase, elas mudam de gênero ou de número. Ou, assim como da sua classificação morfológica. Em algum momento, essas palavras podem aparecerem como sujeito ou predicado, por exemplo. Ou antecedidas por um sinal, por uma preposição, que vai fazer com que vai obrigar que aquela palavra termine com um determinado sinal do indefinido. Pode ser o sinal kasratayn, ou bamatayn, ou fatahatayn. E nós iremos ver nas próximas aulas sobre essa questão, quando nós formos a falar do sujeito, sobretudo, né? E aí em diante. Mas de uma forma breve, esta mudança de bamatayn, kasratayn e fatahatayn tem que ver realmente esta questão da sua definição ou da sua classificação dentro da frase. E o lugar que desempenha a própria palavra. Bem, mas nesta nossa aula, importa para nós identificarmos e sabermos de que, desde o momento que a palavra leva um desses sinais, bamatayn, kasratayn e fatahatayn, significa que essa palavra encontra-se no indefinido. Bem, vamos ver então no definido. Quais são os sinais do definido? Como é que nós definimos o nome? Ou seja, eu tenho nesse caso né? Alif com fatha e lam com sukun. Esse aparece normalmente no início das palavras. Ou seja, o sinal definido ele vem no começo das palavras. Ao passo que o sinal indefinido vem no fim das palavras. Vou pegar o mesmo exemplo. O exemplo da baitun, para nós entendermos o uso do sinal definido, ou do artigo definido. Então, eu tenho aqui al, por exemplo, al-baitu, 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 né? Al-baitu. Então, eu tenho a palavra al, ou seja, o artigo definido al, que se uniu mais baitin. Ou seja, em outras palavras, para melhor explanar, eu tenho al mais baitu, né? Baitu. E aqui o resultado é al-baitu, conforme nós vimos. Al-baitu. Tudo bom? Então, aqui eu estou dizendo a casa.
A casa. A casa. Ao passo que aqui estou dizendo, isso aqui significa uma casa. Uma casa. Aqui a mesma coisa, uma casa, uma casa. Só a diferença, portanto, dos sinais de tamanho. Então eu tenho aqui a casa, que significa, ou seja, aqui a que representa al, né? Então al é igual ao artigo definido a ou u na nossa língua portuguesa. Importa nesse caso perceber de que al é um artigo definido. Quando nós vamos representar, então, esse artigo definido no masculino ou feminino, no masculino ou feminino, depende do gênero da própria palavra. Independentemente do gênero, a palavra está no masculino ou no feminino, não importa. Ela sempre vai levar o mesmo artigo. O que diferencia o masculino e o feminino é o sinal que vem no fim da própria palavra. Ou seja, todas as palavras que nós vimos desde o começo até agora, elas se encontram no masculino. E nós vamos, ao longo das nossas aulas, vamos falar também do masculino e feminino e quais são os sinais. Bem, neste momento, importa para nós sabermos de que o artigo definido ao, ele é usado tanto para o masculino, assim como o feminino. Tudo bom? E como é que eu vou saber o masculino e o feminino? É que existe uma separação na língua árabe entre o artigo definido, o feminino e o masculino. Ou seja, o artigo definido não concorda com o gênero, como nós temos na língua portuguesa. Ou seja, na língua portuguesa, quando eu digo a, o artigo definido a tem que concordar com o gênero, ou seja, o gênero feminino. Então, eu tenho um artigo especial para o gênero feminino, que é o artigo a casa, por exemplo, e tenho também o artigo definido do masculino, que é o, por exemplo, o livro. Né? O livro. Então, essa diferenciação, quando há um gênero na língua árabe, não existe. Usa sempre o mesmo artigo definido. Al. Tanto para o masculino, para definir o masculino, assim como o feminino. Ficou claro? E nós vamos ver nas próximas aulas, onde nós iremos falar sobre o feminino e o masculino, para poder melhor deixar claro. Mas, para não deixar com sede, para não deixar com aquela ansiedade, eu vou trazer aqui um exemplo para deixarmos bem claro essa diferença entre o masculino e o feminino e no seu uso do artigo definido ou indefinido. Vamos lá? Então eu tenho aqui, por exemplo, a palavra kitabun. Tá certo? Kitabun. Essa palavra kitabun significa livro. Né? Livro. Tudo bom? Livro. Bem, eu quero colocar ela num definido. Não, no indefinido primeiro. Vou colocar ela no indefinido. Kitabun. Kitab. Tem aqui Dhammatain. Então aqui significa um livro. Um livro. Kitabun. Um livro. Agora, vou colocar no definido. Vou definir. Al-Kitabu. Né? Al-Kitabu. Al-Kitabu. O livro. O livro. Então, eu tenho aqui, então, a palavra Kitabu. Depois tenho no indefinido, kitabun. E tenho no definido, al-kitabu. Uma outra observação é que
o sinal do definido e o indefinido não podem ser usados na mesma palavra. Eles não se juntam na mesma palavra. Assim como na nossa língua portuguesa, não é possível alguém dizer o livro. Né? É possível? Não. Dizer o livro. Né? Ou seja, indefinido e o definido no mesmo substantivo. Não funciona. Quer dizer que alif e lam, nesse caso, alif e lam não se pode unir na mesma palavra com tanwin, que é o sinal com babatai no tanwin, que é o sinal do indefinido. Então, o definido e o indefinido não se encontram na mesma palavra. Agora, eu vou trazer um outro exemplo já do feminino. Uma palavra que esteja no feminino. Por exemplo, a palavra maktabatun. 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 Maktaba. Maktabatun. Né? Maktabatun. Observem que essa palavra termina com ta marbuta. Ta marbuta. Que é este ta que leva 2 pontos em cima, no finalzinho da palavra. Esse ta marbuta, lembra-se, que é o sinal do feminino. Ou seja, todas aquelas palavras que terminam com ta marbuta é este, mais uma vez. Ta marbuta. E aí muda de formato quando se une com a letra anterior, nesse caso uniu-se com ba, depois está marbuta, mas quando ela está isolada, fica dessa forma. Aqui está unida. Então, tá marbuta, ela chama-se marbuta, tá, a letra tá, marbuta. Marbuta quer dizer fechada, né? Quando você fecha, quando você amarra, tá amarrada nesse caso. Então, desse jeito aqui, que ele fechou. E marbuta quer dizer amarrado. Então, ele tá. Da mesma forma que nós temos a outra consoante, também que é tá. Então, esse tá, né? Tá maftuha, digamos assim, que é aberta, e tá marbuta. Tá fechada. Então, este tá que nós temos aqui é o sinal do feminino. Então, eu tenho a palavra maktabatun, que significa biblioteca. Ela termina com ta, marbuta, que é o sinal do feminino. Quando eu vou definir esta palavra, né? Quando eu vou definir esta palavra, eu vou apagar aqui, para facilitar melhor a minha explanação. Então, eu tenho ali a palavra maktabatu. Yeah? Vamos colocar, então, no definido, como é que fica? Porque aqui eu tenho no indefinido. Né? Vou escrever mais uma vez de novo. Maktabatu. Né? Maktabatun. Quer dizer, eu tenho aqui uma biblioteca. Tá? Desculpem. Uma biblioteca. Né? Uma biblioteca. Uma biblioteca. Né? Então, uma biblioteca. E, coincidentemente, essa palavra encontra-se no gênero feminino na língua árabe, assim como na língua portuguesa. Então, e o sinal do feminino, conforme falei, é o tamarbuta. E nesse caso, quando eu vou colocar no definido, a palavra permanece com o sinal com tamarbuta. Aí fica, nesse caso fica alif, mas a palavra maktabatu, né? Maktabatu, e essa é igual al
Al-maktabatu. Al-maktaba. Al-maktabatu. Al-maktabatu. Deixa eu colocar aqui. Maktabatun, al-maktabatu. E aqui eu tenho a mesma palavra. A mesma palavra com al no começo, que é o artigo definido, al, e maktaba, tu. Certo? Então, para dizer que o artigo definido al significa, pode ser que significa ou representa a ou o. Al quer dizer a ou o. Independentemente do gênero, al é usado tanto para o masculino assim como para o feminino. Integra a ou o, conforme eu expliquei anteriormente. Então, o que diferencia se o substantivo ou o nome está no masculino ou no feminino? Está marbuta. Então, mais uma vez, lembre-se que todas as palavras que nós vimos desde a primeira lição até a terceira lição, nós falamos apenas de substantivos masculinos singular, porque todos eles não terminam com tamarbuta, ou seja, nenhum deles leva o sinal do feminino, tamarbuta. Então, vamos ver alguns exemplos do nosso livro. Eu tenho a palavra qalamun. 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 Uma caneta. Uma caneta. Qalamun. E aqui depois tenho al-qalamun. Al-qalamun. A caneta. Qalamun, uma caneta, num indefinido, tenho aqui bamataini, o sinal de indefinido. Al-qalamun, a caneta. E aqui tenho caneta num definido. Frases curtas que nós encontramos também, podemos trazer como exemplo, né? Al-qalamu, a caneta, al-qalamu, maksuru, maksurun, al-qalamu maksurun. Repita comigo, maksurun. 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 A caneta está quebrada. Aqui quebrou. A palavra maksurun significa quebrada. Quebrada ou quebrado. É uma frase curta, simples. Al-qalamu maksurun. A caneta está quebrada. Outra frase. Al-babu maftuhun. Al-babu maftuhun. Al-babu maftuhun. Maftuhun. Al-babu. A porta. Maftuhun. A porta está aberta. Então, tenho aqui a palavra a porta no definido. Está definido. Algumas palavras novas que nós podemos aprender nesta lição de hoje. Tenho, por exemplo, al-waladu. A palavra al-waladu nós já vimos na lição anterior. Al-waladu, que significa filho. Al-waladu jalisun. Jalisun. Né? Al-waladu jalisun. O filho está sentado. Então a palavra já
Lisun significa sentado. Repita comigo. Jalisun. Jalisun. Tudo breve. Menos na primeira sílaba. Já. Tem que alongar a sílaba por causa de alif. Jalisun. Lisun. Outra palavra, al-mudarrisu. 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 Waqifun. Waqifun. Al-mudarrisu waqifun. A palavra al-mudarrisu, o professor, waqifun. Waqifun está em pé, está parado. Pode ser em pé ou parado. Repita comigo. Waqifun. Waqifun. Eu tenho aqui a palavra al-kitabu. A frase al-kitabu. Al-kitabu jadidun. O livro, al-kitabu, o livro, jadidun, novo. O livro é novo. Jadidun. Jadidun, novo. O livro é novo. Wal-qalamu. Wal-qalamu. E a caneta. Wal-qalamu qadimun. Qadimun. Wal-qalamu qadimun. Qadimun. Wal-qalamu e a caneta é antiga ou velha. Antiga. A caneta é antiga. Qadimun pode significar velho também, em algumas situações, mas significa antigo. Outras novas frases que nós podemos encontrar no nosso livro. Al-himaru. 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 Suagirun. Suagirun. Al-himaru suagirun. Que significa o burro é pequeno. Então eu tenho aqui a palavra suari é com raini. Run. Suarirun, pequeno. Wal hiswanu kabirun. Hiswanu, kabirun. Tá bom? Kabirun. E al-hiswanu kabirun. E o cavalo é maior, o cavalo é grande. Não. O certo é, o cavalo é grande. Akbar, que significa maior. Al-mindilu wasikhun. Palavras como wasikhun, né? Wasikhun, desculpem, um kasra. Wasikhun significa sujo. Wasikhun, al-mindilu wasikhun. O lenço está sujo. Al-qamaru jamilun. Tem a palavra jamilun. Né? Jamilun, bonito. Jamilun, bonito. Thaqilun. Thaqilun, pesado. Thaqilun significa pesado. Al-waraqu. Khafifun.
Khafifun. Al-waraqu. O papel. O papel. Khafifun. Khafifun. O papel é leve. Khafifun, leve. Al-qamisu. 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 Nadhifun. Né? Nadhifun. Nadhifun. Al-qamisu nadhifun. Portanto, a blusa, não, a camisa nadhifun, está limpa. Nadhifun. Faltando aqui o bombatém. Nadhifun, está limpa. Al-kursiyu maksurun. Tenho maksurun, que é uma palavra que nós já vimos. Al-ma'u, a água. Al-ma'u baridun. Baridun. Al-ma'u, a água, baridun, está fria. A água está fria. Al-ma'u baridun. Al-baitu qaribun. Vou apagar aqui em cima também para facilitar. Então eu tenho al-baitu qaribun. Al-baitu qaribun. Qaribun. Al-baitu qaribun. A cari, né? Qaribun. A casa está perto, ou a casa fica perto. Perto. Qaribun significa perto. Al-masjidu ba'idun. Al-masjidu ba'idun. Al-masjidu. Al-masjidu ba'idun. Ba'idun. Al-masjidu ba'idun. Ain. Preste atenção na leitura, na pronúncia dessa palavra. Ba'i. Tanto com uma letra, Ain, sai no fundo da garganta. Ain. Indo. Ba'idun. Longe. A palavra Ba'idun significa longe. A mesquita fica longe. E outra palavra que nós temos, al-labanu harun. Al-labanu harun. Al-labanu nesse caso, al-labanu harun. Al-labanu harun. Eu coloquei aqui shadda justamente para facilitar. Al-labanu harun. Pois nós iremos ver porque é que surge aqui shadda, né? Al-labanu harun. E tenho aqui harun, que significa quente. O leite está quente. Quente. Quentura. Harun. Quente. O leite está quente. E aqui nós temos novas palavras que precisamos conhecer e usar para podermos definir ou colocar o sujeito ou substantivo ou o nome no definido ou no indefinido. Lembrem-se que memorizar as palavras novas é um dos nossos objetivos nestas primeiras lições e nós iremos dar a continuidade na próxima lição. Iremos conhecer também as novas palavras. Tá bom?